E aí meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre um assunto que causa muita ansiedade e que é o queridinho das tentantes, que são os primeiros sintomas da gravidez. Esses sintomas muitas vezes são semelhantes à da TPM e isso gera muita frustração quando chega a tão temida menstruação. Mas vem comigo que nesse vídeo eu vou falar sobre os primeiros sintomas e a diferença entre os sintomas de menstruação e os sintomas de gestação. Vem comigo! Os primeiros sintomas da gravidez se confundem muito com os sintomas da TPM. E essa confusão ela é ocasionada por causa do hormônio chamado progesterona. Então agora, nessa primeira parte do vídeo, eu vou falar para vocês desses primeiros sintomas e as diferenças entre quando o sintoma é de gravidez e quando é de TPM. O primeiro sintoma então é a temperatura corporal. Nós já fizemos um artigo sobre isso no blog, ele vai estar aqui linkado na descrição desse vídeo. E o que acontece? A nossa temperatura corporal, ela tende a aumentar quando a gente entra na fase de ovulação. Isso porque a progesterona aumenta, e com o aumento da progesterona, aumenta a nossa temperatura. 3 dias antes de vir a nossa menstruação, esses índices de progesterona tendem a cair, e com ele a nossa temperatura também cai voltando ao normal. Se a temperatura continuou alta, quer dizer que o índice de progesterona também continuou alto e é um indicativo de gravidez. O segundo sintoma é a sensibilidade nos seios e também está relacionado com a progesterona. Então ali quando a gente está ovulando, a gente sente os nossos seios mais sensíveis, mais doloridos e essa dor, essa sensibilidade, ela tende a diminuir quando a monstra está se aproximando. Se não diminuir, se continuar esses sintomas e não descer a menstruação, há uma forte indicativa de que você esteja grávida. Depois nós temos a cólica. Quando a gente está para ovular, a gente sente um pouquinho de desconforto, uma cólica bem pouquinha ali no baixo ventre. E essa cólica ela tende a se acentuar até quando desce a menstruação. Na gravidez, essa cólica ela tende a ser bem fraquinha e ela tende a desaparecer com o tempo. O quarto sintoma é o aumento do apetite. Na TPM é relativo de cada mulher, mas a maioria delas tende a ter um apetite aumentado. E com a gravidez, esse apetite tende a continuar a aumentar, enquanto que na TPM esse apetite tende a desaparecer um pouquinho antes da menstruação. Sexto sintoma é a dor de cabeça e a tontura. Na TPM tende a durar até ali um pouquinho antes da menstruação, enquanto que na gravidez esse sintoma persiste. E o último sintoma semelhante é a sensibilidade. Na gravidez a mulher tende a ficar mais emotiva, enquanto que na TPM ela tende a ficar mais irritada. Esclarecido isso, vamos para os outros sintomas de gravidez. O primeiro sintoma é o sangramento vaginal. Ele ocorre em somente 20% das mulheres e é sinal da anidação. A gente já falou sobre ela em um vídeo e um artigo aqui do blog e eu vou deixar linkado na descrição do vídeo para você. Esse sangramento ocorre entre a 3ª e a 4ª semana de gravidez. O segundo sintoma é o atraso da menstruação. Se a mulher ficou grávida, o endométrio não escama e a menstruação não desce. Isso ocorre lá pela 4ª semana de gestação. Depois a gente tem a cólica e o desconforto abdominal. É uma cólica de intensidade leve a moderada e ela deve começar a ocorrer lá pela 5ª semana de gestação. Sensibilidade ou dor nos seios. É o primeiro sintoma depois do atraso menstrual e ele deve ocorrer lá pela 5ª semana de gestação. Depois a gente tem o aumento dos seios. Ele ocorre por causa das alterações hormonais que fazem com que os seios tenham um aumento de volume e já está na preparação aí para a amamentação. Isso deve ocorrer lá pela 5ª semana de gestação. A alteração no formato dos seios. Devido a essas alterações dos hormônios, as auréolas tendem a ficar mais escuras e as nossas veias mais salientes. Isso ocorre lá pela 5ª semana. Náuseas e vômitos. Esses sintomas tendem a ocorrer lá pela 4ª e 6ª semana de gestação, em razão ali de toda a alteração hormonal. Depois a gente tem a constipação, também causada pela progesterona, que relaxa alguns órgãos nossos, inclusive o intestino, o que reduz a sua capacidade e causa aí a prisão de ventre. Ocorre lá pela 6ª semana.
Depois nós temos o inchaço abdominal. Também por ação hormonal, a gente tem aí uma retenção de líquidos, com que faz com que a gente tenha esse inchaço abdominal, e também é uma preparação para suportar o crescimento do útero. Ocorre a partir da 5ª semana. Depois a gente tem a sonolência. Ele é causado também pela progesterona, que atua diretamente no nosso sistema nervoso central e nos sistemas respiratório e cardiovascular, o que causa uma sonolência, uma sensação de sono constante na mulher. Ele tende a desaparecer no 2º semestre e tende a reaparecer no final da gestação. Vontade frequente de urinar. Ocorre primeiramente por causa da progesterona, que faz com que a gente tenha os nossos órgãos relaxados, e aí a bexiga está junto. Então, primeiramente por causa disso, e depois com o aumento do útero, esse órgão tende a pressionar a nossa bexiga e aí faz com que a gente tenha vontade de ir no banheiro frequentemente. A partir da 6ª semana, a gente tem os desejos alimentares, e eles ocorrem justamente por causa da ação hormonal. Então, as mulheres sentem desejo por alguns alimentos e aversão a outros. Isso é completamente normal. Depois, a partir da 6ª semana, a gente tem a alteração do paladar. Sabores tendem a ficar mais intensos e até mesmo esquisitos de alguns alimentos. Depois, a gente tem a aversão a odores fortes. Por causa da alteração hormonal, a mulher fica com o olfato mais aguçado, e isso faz com que ela fique intolerante a alguns cheiros fortes que antes eram tolerados. Acontece a partir da 6ª semana. Aumento de gases. A mulher então tem um aumento de gases a partir da 6ª semana. A partir da 6ª semana, as alterações hormonais causam a queda da pressão arterial da mulher, e com isso acontecem as tonturas. Variação de humor, como a gente falou, por causa da ação hormonal, as grávidas tendem a ficar mais emotivas. A partir da 8ª semana, é bem comum que a mulher tenha dor de cabeça. Isso acontece por causa do relaxamento dos vasos sanguíneos e alteração do fluxo sanguíneo cerebral. A partir da 8ª semana, o corrimento vaginal também pode acontecer. Ele pode ser espesso, leitoso, transparente e sem odor. Ocorre a partir da 8ª semana. Depois a gente tem a acne. A partir da 10ª semana, a alteração hormonal faz com que a mulher tenha aí espinhas. Ufa, muita coisa, não é mesmo? Esses então são os principais sintomas, e a gente espera ter ajudado você com esse vídeo. Não se esquece de curtir, compartilhar e de se inscrever no nosso canal do YouTube. Um beijo e até a semana que vem!